Olá, beleza, gente? Estou de novo aqui para gravar esse videozinho para vocês. Agora é a parte 3, função quadrática, onde a gente está complementando a ideia de fazer a construção do tal gráfico da função, tá bom? Então vamos lá. A parte 3 disso fala sobre zero da função. O que é zero? Zero é raiz da função. Raiz a gente encontra quando a gente pega a função e iguala a zero. Quando a gente iguala a zero, o que vai acabar acontecendo é a gente ter que resolver a equação que apareceu. Como a função é quadrática, então a equação que aparece para eu resolver é a equação do segundo grau. Então, na realidade, esse vídeo vai ser basicamente uma revisão na solução de equações do segundo grau, igual você já fez do nono. Vamos lá. Então, vamos entender que f de x sendo ax ao quadrado mais bx mais c, a, b e c são os coeficientes. A gente diz que a gente quer o zero da função quando a gente tem aqui o f de x igual a zero. Tá? Igualei o f de x igual a zero, a gente pega ali a função e aplica a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, vezes de delta sobre 2a. Beleza, nenhum segredo. Esse aqui é o procedimento que você vai ter. O exercício vai ser dado da seguinte maneira. Eu peço para você encontrar, levando em conta, como a gente sabe que existem 3 possibilidades para esse delta ocorrer. Não sei se vocês lembram do nono ano. Deixa eu ver se minha caneta aqui não está funcionando de alguma forma. Está falhando aqui, deixa eu ver se volta. Voltou, beleza. Então aqui, gente, esse delta que vocês estão vendo aqui, ele pode aparecer, ou ele pode ser positivo, ou ele pode ser um delta negativo, ou ele pode ser um delta igual a zero, certo? Então vamos ver como é que ocorre. Para o primeiro caso, o delta, ele sendo positivo, tá? Aí eu vou ter 2 raízes, beleza. Essas 2 raízes vão fazer com que a função quadrática, o gráfico da parábola, toque o eixo x em 2 pontos. Essas tais 2 raízes que você está vendo aqui, que eu vou encontrar resolvendo a equação do segundo grau, são exatamente os pontos que eu vou passar no eixo x quando eu fizer a construção do gráfico, beleza? Vamos pegar um exemplo. Tá aqui, vamos determinar o zero da função. Aí a função agora dessa função quadrática que está aqui, tá vendo? Então, como é que a gente faz? Iguala a zero. Ao igualar a zero, a gente vai encontrar o delta. Não esquece que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Está dando delta igual a 4. Isso aqui está errado. Tá bem errado isso aqui, tá? Aqui é 4, foi digitado errado. Aí você observa que depois vai corrigir. Aqui, é a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz do delta, que é o 4 que está aqui. 4, aí vai ficar 4 mais ou menos 2 sobre 2. 4 mais 2 vai dar 6 sobre 2 vai dar 3. 4 menos 2 vai dar 2 sobre 2 vai dar 1. Encontrei as tais 2 raízes. Olha como é que fica o gráfico dessa função. Eu já tenho as raízes 1 e 3, né? Aí quando eu for construir o gráfico, lá onde o 1 e o 3 aparecem na minha função. Aparece exatamente na interseção entre o gráfico e o eixo x, o eixo horizontal. Beleza? É isso. Por enquanto é isso. A gente não está construindo ainda. A gente está sabendo quais são os elementos que fazem com que a gente construa. Vamos ver, nós vimos o primeiro caso onde eu tenho 2 raízes. Agora vamos ver o caso onde eu tenho 2 raízes iguais. Então, lá, o delta agora, ele vai acontecer de ele ser igual a zero. Tá? Aí a função diz que tem 0 real duplo. O que significa isso? Ao invés de eu ter 2 raízes diferentes, eu vou ter 2 raízes iguais. Então, vamos lá. Vai ficar assim, x1 igual a x2 menos b sobre 2a. É uma estratégia de resolver mais rápido. A parábola intercepta x num único ponto, tá? Então vai acontecer isso. Eu vou ter a parábola, ao invés de tocar em 2 caras, eu vou tocar uma vez só. Por quê? Porque as raízes são iguais. São exatamente a mesma. Então,
Vamos ver o exercício disso numérico. Eu quero determinar o gráfico de uma função desse tipo. Tá vendo aqui? E aí eu vou resolver Bhaskara do mesmo jeito. Delta igual a zero. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Olha o que deu delta. Zero. Aí na hora de colocar na forma de Bhaskara, lá, menos, o b, né? Mais ou menos raiz de delta, que é zero. Que vai dar zero, né? Raiz de zero é zero. 4 mais zero vai dar 4 sobre 2, 2. 4 menos 0 vai dar 4 sobre 2, 2. Então as duas raízes são exatamente iguais. Tá lá, x1 igual a x2, que é igual a 2. Aí na hora de construir o gráfico, olha lá como é que acontece. Eu vou ter apenas um elemento cuja função, a parábola vai tocar o eixo x. Beleza? Então nós estamos vendo as três possíveis situações que poderão ocorrer. Uma, nós já vimos, quando as raízes são diferentes, vai tocar duas vezes. Outra, nós estamos vendo quando as raízes forem iguais, vai tocar apenas uma vez. A gente costuma dizer que tangencia o eixo x. Vamos ver o último caso. O caso final é quando o delta der negativo, certo? Esse aí é mais rápido de fazer, porque quando o delta dá negativo, olha lá o que a gente diz, não tem raízes. Na hora de resolver, não tem o que fazer, porque como a gente não encontra as raízes, né? A gente só encontra o delta e vê que vai dar negativo, e acabou. E aí a parábola fica ou desse jeito, se ela tiver com concavidade voltada para cima, dependendo do sinal de A, ou ela vai estar desse jeito, se ela tiver com concavidade para baixo, com sinal de A negativo. Beleza? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Ó. Esse exemplo aqui, eu tenho essa função, tem R$0, verificar se ela tem R$0 e se ela toca. Vamos lá, igualei a zero, igual você está vendo aqui, certo? Aqui tem um sinal de menos aqui. Ao igualar a zero, eu vou b ao quadrado menos 4ac, está dando menos 4, olha. Quando der o delta menos 4, eu não consigo fazer mais nada. Ó, delta diferente de zero não tem raízes reais. Portanto, a função não tem zeros. A gente escreve a função dessa forma, com concavidade para baixo. Por quê? Porque o A da função é negativo, que está lá no primeiro vídeo, dizendo que a concavidade é para baixo, quando o A é negativo. Beleza? Bom, com essa etapa a gente termina. Só nesse vídeo eu só estou falando das raízes, ou do zero da função, que é o terceiro elemento importante para a construção do gráfico da função quadrática. Eu vou fazer um vídeo no final construindo todas essas coisas para fazer o gráfico. Tá? Primeiro você vai pegar esse vídeo, resolve exercício só de zero, resolve exercício só de vértice, resolve exercício só de concavidade, que aí você vai treinando cada um separadamente e depois a gente treina a construção do gráfico. Tá bom? Grande abraço, bons estudos, até mais.